Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre a média aritmética e a média ponderada. Rafael é comerciante e vende certo modelo de tênis. Ele fez uma pesquisa de preço em 3 concorrentes, verificando o preço aplicado por eles. A tabela mostra quais são os valores apurados. Em uma ação promocional, para esse modelo específico de tênis, ele pensou em compor um valor que seja R$ 5,00 abaixo do preço médio aplicado pelos 3 concorrentes. Qual deve ser, então, o preço cobrado por Rafael? Então, Rafael vai praticar um valor de R$ 5,00 a menos que o preço médio. Então, nós precisamos calcular a média dos 3 preços, ou seja, R$ 249,90 mais R$ 219,60 mais os R$ 199,20 e dividir esses valores por 3. Então, resolvendo a soma, R$ 249,90 mais R$ 219,60 mais R$ 199,20, eu obtenho R$ 668,70, que dividido por 3 vai me dar uma média de R$ 222,90. Como ele quer praticar um valor R$ 5,00 abaixo, então ele deverá vender por R$ 217,90. Se a altura média de 3 pessoas é 1,75, pode-se afirmar que ao menos uma delas terá altura maior do que essa medida? Explique sua resposta. Bom, não necessariamente, porque quando nós falamos em média, a gente está falando na soma das 3 dividido por 3. E, por exemplo, eu posso ter que as 3 pessoas meçam exatamente 1,75. Então, somo 1,75 com 1,75 com 1,75 dividido por 3, vai dar 1,75. Então, isso não é regra. Pode ser que no caso de uma média, claro, é uma situação rara de se acontecer, mas todos os valores utilizados eles sejam iguais. Então, eu não posso afirmar com certeza que pelo menos uma delas tem uma altura maior do que 1,75. Em certo colégio, há 3 turmas de 8º ano e outras 3 turmas de 9º. O quadro seguinte indica o número de alunos matriculados em cada uma das 6 turmas desses 2 anos. Pretende-se desenvolver uma atividade pedagógica e o coordenador deseja saber o número médio de alunos por turma, considerando as 6 turmas. Qual deve ser essa média? Então, nós não precisamos dividir por turmas, porque ele quer saber a média das 6. Então, 25 mais 31 mais 28 mais 30 mais 33 mais 27. Somei 6 valores, divido por 6. Então, realizando essa soma, 25 com 31, com 28, com 30, 33 e 27. Vai dar 174. E aí, divido esse valor por 6, que me dá, então, 29 alunos por turma, em média. Agora, uma questão do Enem. 3 alunos X, Y e Z estão matriculados no curso de inglês. Para avaliá-los, o professor optou por fazer 5 provas. Para que sejam aprovados, eles deverão terem a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações apresentadas, ficarão reprovados. Então, vamos lá. Média do aluno X. Soma tudo. 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6. Dá 31. E divide por 5 provas. Então, a média do aluno X é 6,2. O Y, 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5, deu 30. Dividido por 5, exatamente 6. E o aluno Z, 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6. Deu 29, que dividido por 5, deu 5,8. Então, reprovado foi apenas o aluno Z. Uma empresa tem vários departamentos. Em um deles, há um total de 20 funcionários com salários que variam conforme o cargo.
A tabela aponta a quantidade de funcionários que recebe cada quantia de salário. Qual a média de salário por funcionário nesse departamento? Então, aqui é como se nós estivéssemos fazendo uma média ponderada, porque eu tenho 8 funcionários que recebem 1.290. Então, eu teria que somar esse 1.290 8 vezes, mas ao invés disso, a gente faz 1.290 vezes 8. Segundo salário, 2.895, que eu vou multiplicar por 5, porque 5 pessoas recebem esse salário. Depois, 3.675, que eu multiplico por 4. E por último, 5.240, que eu multiplico por 3. Na hora de dividir, a gente divide pela soma dos pesos, ou seja, pelo total de funcionários. 8 com 5 é 13, com 4 é 17, com 3, 20. Também tínhamos aqui no enunciado, né? Agora, primeiro, nós resolvemos as multiplicações. Então, eu fico com 1.290 vezes 8, que vai dar 10.320, mais 2.895 vezes 5, 14.475, mais 3.675 vezes 4, 14.700. E para finalizar, 5.240 vezes 3, que vai nos dar 15.720. Tudo isso somado e dividido por 20. Somando esses valores, 10.320 mais 14.475 mais 14.700 mais 15.720. Então, eu obtenho a soma de 55.215. E dividindo isso por 20, então a média dos salários é 2.760 com 75 centavos. A média aritmética de uma série de valores dados apenas por números naturais será sempre outro número natural? Explique sua resposta. Ou seja, se na média eu considerar apenas números naturais, será que a média será natural? Isso é falso, tá? Por quê? Porque ao fazer a divisão eu posso obter um número decimal, que é considerado um número racional. Então, a média nem sempre, o fato dela ser dada em números inteiros, ou no caso, números naturais, diz que ela também deverá ser dada por um número natural. Então, o resultado dessa divisão, pelo contrário, pode sim dar um número decimal, que é, na verdade, um número racional.